é uma questão espiritual. A Eucaristia é uma questão profundamente espiritual. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele é o amor do Pai e do Filho, e ele volta ao céu. Volta por meio da adoração eucarística, volta por meio da adoração em espírito e verdade, que nós fazemos ao longo dos nossos dias, voltando o nosso coração ao Senhor, como nos tem ensinado o Papa Francisco também. Volta por meio da nossa oração pessoal e comunitária. Mas essa via de volta em forma de culto, ela não é nem exclusiva nem única. Ou o amor de Deus derramado sobre nós volta pelas duas vias que são complementares e uma intimamente conexa com a outra, ou o nosso amor, ou nós não correspondemos ao amor de Deus. E a outra via é a via das obras de misericórdia, tanto no nível pessoal quanto no nível comunitário, eclesial e social. Ou nós contemplamos e adoramos Cristo na Eucaristia e também naqueles que ele menciona no capítulo 25 de São Mateus, 25, 31 a 46, ou a nossa adoração não é verdadeira. E aqui são duas implicações importantes que nos levam para o coração da Eucaristia também. É que a verdadeira vida cristã, ela envolve a adoração em espírito e verdade no meio das nossas atividades sociais, culturais, e na nossa adoração cultual, e isso é decisivo para que a nossa adoração seja sincera. Então, uma consideração importante é lembrar disso. Ou nós somos, que nós não podemos considerar a vida cristã puro ato de culto, que é um culto farisaico e falso, nem puro ato de serviço social, porque não corresponde à natureza própria da vida cristã. O Papa Bento XVI, num texto que depois foi citado pelo Papa Francisco, diz que no início da nossa fé está o encontro com uma pessoa, um encontro com alguém, com um acontecimento que muda a nossa vida definitivamente. E esse encontro com a pessoa se dá na Eucaristia e nos pobres. A pessoa é Jesus. Então é muito importante saber que para exercitar a dimensão profunda da nossa fé, nós não podemos considerar a Eucaristia celebrada, adorada, vivida, sem as implicações do compromisso social dos cristãos, que vai dar segundo o próprio estado de vida, segundo a vocação de cada um de nós e segundo a vocação de uma comunidade também. Uma primeira consideração a fazer a respeito da natureza da igreja nesse campo é o que diz o Concílio Vaticano II. A igreja é sacramento. A igreja é sinal visível e eficaz da graça invisível. As maravilhas divinas que são operadas no Antigo Testamento são prelúdio da redenção e da perfeita glorificação de Deus. Então são dois elementos da vida cristã. A obra da redenção, a nossa vocação a ser salvos e a ser filhos de Deus, e a glorificação de Deus. Então, de um lado, a nossa filiação divina, que nos é dada pela redenção em Cristo, e de outro lado, a glorificação de Deus. Nós não podemos glorificar a Deus sem prestar atenção nos irmãos, e não presta atenção integralmente no irmão se não se adora a Deus. Os sacramentos são um sinal, uma realidade visível que tem uma consistência própria. Eles não são mero símbolo. Eles apontam para realidades superiores, invisíveis, mas eles têm uma realidade consistente na história. A Lumen Gentium, Gaudium et Spes 45, diz que Jesus deixou a igreja como sacramento universal de salvação, salvação do mundo inteiro. E salvação inclui não só as maravilhas da eternidade, como também o nosso compromisso com os irmãos aqui na Terra. Eu vou dizer uma coisa que talvez alguns tenham medo de dizer, mas a salvação eterna depende da libertação integral dos homens na história. Não se pode abominar a palavra libertação, porque em alguns casos é feito algum uso ideológico. E não se pode simplesmente espiritualizar a nossa fé, porque não corresponderia à sua dimensão histórica plena. A Lumen Gentium 48 diz: Cristo, levantado da terra, atraiu todos a si. Ressurgiu dos mortos, enviou aos discípulos o Espírito Santo, constituiu o seu corpo, que é a igreja,
como sacramento universal de salvação. Então, esse sentido do sacramento a sacramentalidade da igreja tem razão de ser na história. Sacramento universal de salvação, a igreja não pode se tornar indiferente ao sofrimento humano, qualquer forma que ele assuma. Os cristãos, os filhos da igreja, não têm o direito de ficar sossegados diante do sofrimento humano, especialmente do sofrimento mais evidente, que é o da fome. A esperança nos bens futuros nos dá a exigência de compartilhar de modo equitativo os bens presentes, os bens da vida presente. A Lumen Gentium número 1 diz assim: a igreja é sacramento universal, ou seja, ela é sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Íntima união com Deus é a nossa comunhão com o Senhor, que a alegria de nos sabermos filhos de Deus e de vivermos como irmãos aqui na terra. E a unidade de todo o gênero humano, a igreja é chamada a ser luz, como o seu Senhor, a ser luz do mundo, uma luz reflexa, mistério da lua, de tal modo que o gênero humano seja convocado à unidade, a unidade maravilhosa da Santíssima Trindade, que é uma unidade de diversidade. Então, de algum modo, a igreja, como sinal e instrumento de salvação, manifesta na sua missão uma dimensão de busca da eternidade, uma dimensão também intra-histórica, intraterrena, justiça e paz, que aponta para a eternidade. O banquete do Cordeiro, onde não haverá ninguém com fome na eternidade, implica aqui o nosso compromisso para que as pessoas participem do banquete das coisas terrenas. E nós poderíamos continuar citando o Concílio Vaticano II para ver que faz parte não só da missão da igreja, que não é um compromisso que nasce de um envio de Deus, mas faz parte da natureza intrínseca da igreja, a atenção aos mais pobres. A igreja tem na sua missão, no seu tríplice munus, o ensinamento, a santificação e a caridade. O munus regendi significa que toda a missão da igreja deve governar o mundo para uma verdadeira fraternidade universal. Isso está implicado. Nós somos chamados a ser, na igreja, um sinal luminoso de alguma coisa que se quer para toda a humanidade, que Deus quer para toda a humanidade. É sinal e instrumento de conversão do gênero humano disperso para formar uma única família. O povo de Deus, na sua formação histórica, foi educado na partilha. Nós vemos que na libertação do Egito e no caminho para a Terra Santa, Deus foi oferecendo em diversos sinais alimento ao povo de Deus para continuar o seu caminho. E de modo especial, lembrando o maná, que é prefiguração da Eucaristia, nós vemos que Deus dá abundantemente o maná e pede que se recolha, para que não falte a ninguém. E pede que aquele maná seja recolhido de acordo com as necessidades. Isso já dá uma certa ideia do que se espera de nós, ou do que se pode dizer sobre a excessiva abundância dos bens dessa terra em algumas casas e da falta ou da carência completa dos bens em outras casas, em outros países e outros lugares. É injustiça. Aquilo que eu carrego para mim, enquanto o irmão passa fome, é roubado, diziam os padres da igreja. E aqui também isso dá uma consequência na doutrina social da igreja com relação à avaliação da propriedade privada. Alguns consideram a propriedade privada um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Já São João Paulo II dizia que sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. Nos sistemas jurídicos dos nossos países, existe uma espécie de exceção ao delito, ao crime de roubo, que é o chamado roubo famélico. Quem tem fome não rouba, se apropria daquele bem que lhe pertence originariamente. Nós precisamos organizar a sociedade de tal modo, e os cristãos estão plenamente convocados, plenamente comprometidos com isso, procurar participar da organização da sociedade de tal modo que não haja ninguém com fome, para que esse delito ou não delito não aconteça.
Nós vemos no caminho para a terra prometida o maná que Deus oferece como alimento ao povo a caminho, de tal modo que ninguém pegue mais do que necessita. Vemos que esse maná cria uma unidade espiritual no povo de Deus, dá um sustento espiritual, mas também dá um verdadeiro sustento material. Então, a Eucaristia está prefigurada por um sinal maravilhoso de Deus que indica a perfeita unidade espiritual com Javé Salvador e a unidade espiritual no seio do povo de Deus. Nós poderíamos falar de outros tantos sinais do Antigo Testamento, prefigurativos, como, por exemplo, o milagre de Eliseu, que com 20 pães alimentou 1000 pessoas. Mas é uma tarefa que nos pode ser confiada para uma leitura espiritual das Escrituras com muito fruto. No Novo Testamento, nós temos textos muito bonitos, alguns sinais prefigurativos da Eucaristia. Por exemplo, as várias narrações da multiplicação dos pães. Jesus tem compaixão. Depois de ter pregado longamente aquela gente, de ter ensinado, então, o ministério da palavra, ele sente compaixão porque aquela gente tem fome. Alguns discípulos dizem, bom, vamos dispensar o povo para que eles vão procurar comida. E Jesus responde, dai-lhes vós mesmos de comer. E em cada cena aparece algum detalhe, algum pormenor, de que há uma participação daquelas pessoas que estão ali na preparação do alimento que os discípulos têm que distribuir. 5 pães e 2 peixes, e assim por diante, né? Então, na multiplicação dos pães, nós temos partilha fraterna, temos o ministério da igreja, que reúne em grupos de 50 e de 100, espalhados pela relva, na planície da vida dos homens, e temos o Senhor que continua presente no meio do seu povo através dos seus ministros e da unidade daquela família reunida em pequenos grupos. Então, a forma comunitária de cooperação, mas também de acolhimento do dom do Senhor. Então, na Eucaristia nós temos isso. E nos textos da instituição da multiplicação dos pães, nós vemos que já se manifestam esses pequenos sinais, a vontade explícita e salvífica do Senhor em relação à vida cultual da sua família, da igreja, e a vida de entrega na caridade, a vida fraterna na comunidade, como sinal para o mundo, sinal de que o Senhor quer resgatar o mundo da sua pobreza e da sua miséria. Além das multiplicações, nós temos os textos da instituição. Eu gostaria de me deter em um só. Mateus 26, versículos 26 a 29. Esse texto é muito bonito, já se orienta para a paixão do Senhor, então é aquele momento da ceia do Senhor, narrado por Mateus, mas ele segue o capítulo 25, que fala das obras de misericórdia como critério de julgamento final do povo de Deus, ou daqueles que o Senhor chama, né? Então, as obras de misericórdia e o culto não podem ser separados. O culto eucarístico, a ceia do Senhor, não pode ser separada das obras de misericórdia que são critério de nossa salvação. Há um outro texto bonito, além dos textos dos evangelhos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, tem São Paulo que diz que aquilo que ele recebeu por tradição, ele entrega à comunidade de Corinto, né? E lá, depois, ele vai mostrar que há uma cena, vai mostrar uma dificuldade que havia naquela comunidade. A Eucaristia era celebrada no contexto de um banquete. E havia pessoas que se apropriavam muito da comida e outras que passavam fome. E Paulo faz uma dura reprimenda naquela comunidade. Uma dura reprimenda. Não foi assim que o Senhor desejou desde o começo. E essa dura reprimenda de São Paulo, às vezes, passa despercebida por nós. São João Crisóstomo, que é um padre muito citado aqui no documento, ou seja, várias vezes citado no documento Fraternidade e Fome, no texto base, tem 2 passagens citadas por esse homem, que era um homem de Deus, era o bispo patriarca de Constantinopla, diríamos hoje, e ele evacuou a sua casa de todos os bens desnecessários para dar aos pobres. E dizia que é muito importante que na igreja os vasos sagrados sejam preciosos. Porém,
quando um pobre passa fome, é melhor tirar o vaso sagrado do altar, precioso, e alimentar o pobre, porque o Senhor ali vai ser adorado. E uma outra consideração que ele faz também no outro momento é sobre a insensibilidade dos cristãos que participam da Eucaristia. Ele diz: como é possível que alguém, ao terminar a Eucaristia, passe por um corredor protegido, de tal modo que ele não seja abordado pelos pobres e nem veja os pobres que estão ao redor, e depois se atreva a pedir perdão dos seus pecados? Como é possível? São João Crisóstomo não era um revolucionário social, era um monge que conhecia as escrituras de cor em grego. Bom, era a língua dele, né? A gente precisa conhecer pelo menos o coração das escrituras, que é conhecer a Cristo. Mas como é possível que um monge tenha chegado a tal grau de sensibilidade para com os pobres? Porque conheceu a Cristo, porque se encontrou com o Senhor na celebração da Eucaristia. Era um homem de profundo amor à palavra, à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia. Mas tinha por isso mesmo, dava por isso mesmo o devido valor às coisas acessórias do nosso culto. Os vasos sagrados preciosos são importantes porque nós nisso fazemos um ato de adoração ao Senhor. Mas se esses vasos sagrados são fruto da falta de comida na casa dos pobres, então a gente pode celebrar com vasos sagrados mais simples e não deixar faltar a comida na mesa do pobre. No magistério recente, eu queria lembrar, sim, nós podemos falar de muitos textos do Papa Francisco, mas eu queria lembrar de 2 textos do saudoso Papa Bento XVI. Deus Caritas Est e Sacramentum Caritatis. Uma encíclica, a primeira, Deus Caritas Est, e Sacramentum Caritatis, uma exortação apostólica pós-sinodal. Nesses textos aparece claramente a razão teológica do compromisso social dos cristãos. E aparece como fruto da Eucaristia. No número 24 da Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI faz uma citação muito curiosa. Ele cita um apóstata, uma pessoa que abandonou formalmente a fé e que tentou reinstaurar no Império Romano o paganismo. Diz ele: uma alusão merece a figura do imperador Juliano, o apóstata, porque demonstra uma vez mais quão essencial era para a igreja dos primeiros séculos a caridade organizada e praticada. Criança de 6 anos, Juliano assistira ao assassínio de seu pai, de seu irmão e de outros familiares pelos guardas do Palácio Imperial. Essa brutalidade vivida em família ele atribuiu, com ou sem razão, ao imperador Constâncio, que se fazia passar por um grande cristão. Vejam quanto o ato, os nossos pecados também podem ter uma incidência brutal na vida das pessoas. Feito imperador, em consequência desse massacre da sua família, Juliano acabou perdendo a fé, viu a fé cristã desacreditada de uma vez para sempre. A nossa indiferença ou a nossa falha no serviço aos mais pobres, nós não temos que resolver os problemas do mundo, mas a nossa falha na participação, na solução desses problemas, ou no auxílio concreto às pessoas mais pobres, é um escândalo que não pode existir entre nós. É escandalosa a ausência dos cristãos na solução e na busca de solução desses problemas. Bom, para isso, uma vez feito imperador, Juliano decide restaurar o paganismo, a antiga religião romana, mas, ao mesmo tempo, ele decide reformar para que se torne realmente força propulsora do império, coisa que tinha conseguido o cristianismo. Para isso, ele se inspirou largamente na vida cristã. Instaurou uma hierarquia de metropolitas e sacerdotes, que eram homens que cuidavam da unidade do império. Eles deviam promover o amor a Deus e ao próximo, a um Deus dos deístas, quer dizer, uma espécie de ente que não é pessoal.
Então, os deuses pagãos tinham esse deus pagão tinha essa característica. Numa de suas cartas, ele escrevera que o único aspecto do cristianismo que o maravilhava era a atividade caritativa da igreja. Por isso, considerou determinante para o seu novo paganismo fazer surgir, a par do sistema de caridade da igreja, uma atividade equivalente na sua religião. Vejam que curioso. Uma das características que Tertuliano gostava de mostrar na comunidade cristã é: vede como eles se amam. Os galileus, ele chamava assim os cristãos, os galileus tinham conquistado assim a sua popularidade. Havia que imitá-los, se não mesmo superá-los. Desse modo, o imperador confirmava que a caridade era uma característica decisiva da comunidade cristã, da igreja. E não pode ser diferente hoje. Não pode ser diferente hoje. Nesse mesmo texto, o Papa Bento cita coisas importantes. A natureza íntima da igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da palavra de Deus, celebração dos sacramentos e serviço de caridade, querigma, liturgia e diaconia. Essa é a estrutura da vida da igreja. Essa é a estrutura da celebração eucarística. A Eucaristia tem mesa da palavra, querigma, martiria, testemunho das coisas que o Senhor fez na história, das coisas que Deus foi manifestando na nossa história. Tem o momento da liturgia, ou liturgia, da celebração do sacrifício do Senhor. E tem o serviço da caridade. A repartição da Eucaristia na mesa eucarística é presságio amoroso da repartição dos nossos bens com os pobres. Então, está intimamente ligada com isso. Para a igreja, a caridade não é uma espécie de atividade assistencial, social, acessória, diz o Papa Bento, que se poderia mesmo deixar aos outros, mas pertence à sua natureza e é a expressão irrenunciável da sua própria essência. E aqui, por caridade, nós não entendemos somente o gesto, a palavra caridade não pode ser reduzida ao gesto mínimo da esmola. É amor ao irmão, amor àqueles que o Senhor nos chama a ser nossos irmãos. E um amor que se manifesta em verdade e com compromissos na nossa vida. Depois, o segundo ponto que o Papa Bento XVI, eu disse Papa e não disse Papa Emérito, porque quando fez esse documento ele era Papa no pleno exercício do seu ministério pontifício. Né? A igreja é a família de Deus no mundo. Nesta família não deve haver ninguém que sofra por falta do necessário. É consequência imediata da estrutura da Eucaristia, da estrutura teológica da Eucaristia. Ao mesmo tempo, porém, a Caritas Agape estende-se para além das fronteiras da igreja. Em algum momento se pensou que nós deveríamos ajudar principalmente os nossos irmãos. Mas quem são os nossos irmãos? Então essa pergunta se abre hoje para... a resposta a essa pergunta se abre para toda a humanidade. Todos os homens e mulheres que estão nesse mundo são nossos irmãos. Atualmente pela graça do batismo, potencialmente, no sentido pleno da palavra fraterna, né? Irmão, potencialmente simplesmente pelo fato de sermos humanos. Então nós não temos o direito de deixar fora da atenção, do raio de atenção da igreja, uma só pessoa humana. Por isso o Papa Francisco, como todos os outros papas, sentem dor não só quando um cristão é perseguido, mas quando uma mesquita é bombardeada. É fruto da Eucaristia que ele celebra. Saber que aquilo foi um ato contra não só a dignidade humana, mas contra a suprema majestade de Deus. É um ato blasfemo, violar o templo de Deus, que é o ser humano. Ao mesmo tempo, a Caritas Agape estende-se para além das fronteiras da igreja. A parábola do bom samaritano permanece como critério e medida, impondo a universalidade do amor que se inclina para o necessitado encontrado por acaso, seja ele quem for. Mas ressalvada essa universalidade do mandamento do amor, existe também uma exigência especificamente eclesial, precisamente a exigência de que na própria igreja, enquanto família, nenhum membro sofra porque passa necessidade. Então, uma exigência interna da nossa família que deve se estender a toda a humanidade. Né?
Nesse sentido, se pronuncia a carta aos Gálatas. Portanto, de São Paulo, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas principalmente para com os irmãos na fé. Bom, há outros textos que nós podemos ler, e eu vou só mencionar mais um de Papa Bento, da exortação apostólica, Sacramentum Caritatis, em que ele diz assim. A Fernanda está pontualmente dizendo que eu tenho 15 minutos para falar, né? E eu vou respeitar os 15 minutos. Vamos ver aqui. Bom, doutrina social da Igreja. O Papa fala que imediatamente da Eucaristia nasce a exigência de uma doutrina social da Igreja. Diz ele assim: o mistério da Eucaristia habilita-nos e impele-nos a um compromisso corajoso nas estruturas deste mundo para lhes conferir aquela novidade de relações que tem a sua fonte inesgotável no dom de Deus. O pedido que repetimos em cada missa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, obriga-nos a fazer tudo o que for possível em colaboração com as instituições internacionais, estatais, privadas, para que cesse, ou pelo menos diminua no mundo, o escândalo da fome, da subnutrição, que padecem muitos milhões de pessoas, sobretudo nos países em via de desenvolvimento. Esse é um texto de Papa Bento XVI também, né? Particularmente, o leigo cristão, formado na escola da Eucaristia, é chamado a assumir diretamente a responsabilidade político-social. A fim de poder desempenhar adequadamente as suas funções, é preciso prepará-lo através de uma educação concreta para a caridade e a justiça. Para isso, como foi pedido pelo Sínodo, é necessário que nas dioceses e comunidades cristãs se dê a conhecer e incremente a doutrina social da Igreja. Neste precioso patrimônio nascido da mais antiga tradição eclesial, encontramos os elementos que orientam com profunda sabedoria o comportamento dos cristãos nas questões sociais em ebulição. Amadurecida durante toda a história da Igreja, esta doutrina caracteriza-se pelo seu realismo e equilíbrio, ajudando assim a evitar promessas enganadoras e vãs utopias. E aqui queria fazer um alerta sobre a doutrina social da Igreja. Algumas pessoas, não certo bem intencionadas, ao criticar as ações da Igreja Católica no Brasil, em relação aos graves problemas sociais que nós enfrentamos, vão procurar em documentos da doutrina social ou até em documentos disciplinares do tempo do Papa Pio XII, de São Pio X, para confrontar com o Papa atual. Isso é um grave problema e uma grave desordem intelectual. A doutrina social da Igreja, por seu realismo e equilíbrio, tem uma certa flexibilidade. Ela diz respeito à realidade do tempo. E na medida em que as circunstâncias sociais, políticas, inclusive eclesiais, mudam, a doutrina social dá nova luz. E nesse sentido, a Igreja nunca quis fazer nenhuma proclamação de dogma de doutrina social. Não existe. Não existe. Por quê? Porque a doutrina social ela diz respeito a coisas mutáveis. E, portanto, ela avalia com prudência, com discernimento dos pastores, em cada tempo, as circunstâncias que são mutáveis e que mudaram. Por exemplo, citar um decreto de Pio XII contra o comunismo hoje padece de vários problemas de ordem intelectual. Primeiro, aquilo que se chama comunismo lá não é o que hoje nós queremos chamar de comunismo. Aquele decreto, que é um decreto disciplinar, foi revogado pela reforma completa do Código de Direito Canônico em 83, reforma essa confirmada pela reforma do livro 6º das penas canônicas. Não existe mais aquela excomunhão. E quem cita aquele documento presta um grande desserviço à doutrina da Igreja e às questões disciplinares da vida da Igreja. Além de mostrar, não gostaria de dizer ignorância, mas a palavra é essa, grande ignorância do desconhecimento, obrigado, né? Mas é ignorância mesmo ali. Grande ignorância em relação ao que a Igreja ensina, ao que a Igreja exige de nós cristãos. Papa Bento XVI, então, nos dá com essa frase aqui a ideia de que nós precisamos fazer aquilo que o Papa Francisco vai ensinar com maestria. Precisamos acompanhar, discernir e integrar todas as coisas do nosso tempo.
O discernimento é uma palavra-chave no ministério pontifício do Papa Francisco, que nós cristãos devemos aprender a fazer. Não se trata de um processo de silogismo, quer dizer, a realidade é assim, esse problema está assado, então a solução é essa. Não, é de oração, de reflexão, de estudo, de meditação, de aprofundamento teológico e às vezes filosófico das realidades que nós vivemos. Tanto vale para a vida eclesial quanto para a vida pessoal. Aqueles que participam da Eucaristia devem ser homens e mulheres capazes de discernimento. E, portanto, entra a vida de oração. Resumindo, e tentando fechar um pouco isso, nós podemos ler com grande fruto o que está escrito nesse texto base da campanha, a partir do número 146, Eucaristia e Responsabilidade Social. Nós temos aí várias citações de documentos do magistério, algumas dessas eu fiz aqui também, mas é muito importante que nós nos lembremos que adorar a Cristo na Eucaristia, a Eucaristia ela existe na igreja para manifestar a presença do Senhor, para oferecer o sacrifício do Senhor juntamente com o sacrifício da igreja, o trabalho de cada dia nosso, oferecer ao Senhor. Então, existe uma presença, a consciência da presença real, nela Cristo está presente. A consciência do sacrifício do Senhor, que é redentor, a salvação do mundo inteiro. E a participação de todos aqueles a quem o direito não veta e que estão nas devidas condições, dos frutos da santidade da igreja na Eucaristia. Isso comporta, pela sua própria natureza, a exigência de um compromisso social condizente com o nosso estado de vida, com a nossa responsabilidade na igreja e no mundo. O que não pode haver é um cristão que não perceba essa necessidade de compromisso com as coisas, com a justiça social. E um último elemento importante, Papa Francisco reuniu 2 dicastérios na reforma da Cúria Romana que eram separados. O Pontifício Conselho Quorunum, que pensava e que refletia e que tratava de promover obras de caridade, especificamente obras em que a igreja oferece gratuitamente as coisas aos mais pobres, aos necessitados, coisas que têm dificuldades humanitárias e tal. E o outro dicastério, que era o Pontifício Conselho para a Justiça e Paz, que tratava da promoção humana na busca da justiça e da paz em todas as realidades do mundo contemporâneo. E ele resolveu unir num só dicastério, promoção humana integral. Então, nós não podemos separar a nossa pequena esmola, o pequeno contributo com os pobres que batem à nossa porta, de uma ação comprometida para que seja extirpada a causa de toda a pobreza. Isso é fruto da Eucaristia que nós celebramos, do Senhor a quem adoramos, do Senhor a quem ouvimos e recebemos em cada Eucaristia. A Ele somos configurados, com Ele devemos curar os sofrimentos dos pobres. Muito obrigado pela atenção e me perdoem por não saber fazer essas coisas bonitas que fazem os outros.